o dia, servindo aos irmãos ali daquela localidade, e a nossa oração é para que aquela cidade possa ser alcançada pelo Evangelho e também pelo trabalho da nossa igreja-mãe, a Segunda Igreja Batista em Aracaju, e os irmãos estejam prontos também para cooperarem com aquela obra, para que nós possamos servir para o bom andamento do reino de Deus. Uma outra situação, irmãos, é que na quinta-feira passada, dia 18 de maio, foi o dia da campanha nacional do Maio Laranja, que é o dia da conscientização com relação ao combate ao abuso sexual infantil. E na oportunidade nós fizemos uma live, eu juntamente com o irmão Robson, que não pôde vir hoje, mas o pastor Edson Barbosa, que é conselheiro tutelar aqui da 4ª região, e foi uma grande bênção aquela oportunidade. E no final, eu gostaria que vocês pegassem um pouco desses folhetos e levassem para casa. A ideia é que vocês distribuam para algumas pessoas, conscientizando-as das mesmas. Você pode ler aqui as informações sobre os dados do Maio Laranja, sobre a questão do abuso sexual infantil, e aproveite para falar do Evangelho e o quanto Jesus se importa com as crianças, tá bom? Então na saída você pega e leva, tá ok? Outra questão, sexta-feira, foi sexta? Sexta-feira, o mundo evangélico, ele perdeu um grande herói, chamado Timothy J. Keller. E vocês sabem o quanto Tim Keller exerceu e exerce uma influência muito grande em meu ministério. E eu confesso a vocês que esses últimos dias têm sido dias bem reflexivos no que diz respeito ao legado que Tim Keller deixou para nós. E eu posso afirmar, irmãos, sem medo, que a ponte ela existe por causa de Tim Keller. Foi um livro dele que me despertou a necessidade da plantação. Até o nome ponte é uma inspiração da visão de Tim Keller. E por mais que a gente já se preparava para essa notícia, uma vez que ele já estava em um grau muito avançado de câncer de pâncreas, e ele resistiu bravamente, eu confesso que quando recebi a notícia, foi como se um parente meu tivesse morrido, e de fato eu fiquei muito triste. Mas, como disse, irmãos, os nossos dias, daqui a 400 anos, serão conhecidos como os dias de Keller e os dias de Piper. Um batista, Piper, e um presbiteriano, Tim Keller, que tem marcado os nossos dias. Então a nossa oração é que o Senhor conforte os familiares, conforte toda a igreja. Eu nunca vi, irmão Saulo, uma manifestação como essa, de pessoas de diversas correntes teológicas, de reformado a pentecostal, todos reconhecendo o serviço cristão prestado por esse servo de Deus. Fica o legado, ficam os livros. A gente aqui no Clube do Livro teve a oportunidade de ler Ego Centrado, e assim, é um livro Ego Transformado, Igreja Centrada, na verdade Ego Transformado, e Ego Transformado é um livro revolucionador. Então, a nossa oração, orem também pela conferência da Atos 29, a rede de plantação de igrejas que também é inspirada no trabalho de Tim Keller, e que a partir de terça-feira estaremos reunidos ali em Niterói para mais uma conferência anual com o tema Ame a Sua Igreja. Eu estou com muitas expectativas para aprender lá e trazer para cá. Então tenho certeza que será um tempo bem abençoado. Vamos ao texto bíblico, irmãos. Eu quero ler com vocês hoje o que ninguém conhece, Salmo 23. Ninguém conhece, né? Ninguém nunca ouviu falar nesse texto. Encontre aí na sua Bíblia esse salmo. Nós estamos em uma série de sermões baseadas no livro dos Salmos. E já meditamos aqui no Salmo 1, Salmo 3, Salmo 6, 8, 18, 22 e agora o 23. São 150, então tem um bocado aí para a gente caminhar ainda, né? Mas o 23, sem dúvidas, não à toa, é chamado de coroa dos salmos. Um salmo extremamente conhecido, mas extremamente profundo, e eu gostaria de tirar algumas lições
para nós aqui essa noite. Vamos ler? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar, ou mesmo quando eu andar, por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não sei você, mas sempre que leio o Salmo 23, eu fico com a impressão de que ele é bom demais para ser verdade. É ou não é? Um texto tão maravilhoso, com expressões tão fortes a respeito do cuidado, da providência, da soberania de Deus com relação a nós, que mesmo tão conhecida essa poesia hebraica, ainda assim ela nos surpreende por sua profundidade. Eu falei para você que esse, sem dúvidas, é um dos textos bíblicos e também uma das obras literárias de toda a história mais conhecidas, recitada em sermões, em palestras, em festividades, em funerais, nas mais diversas e variadas situações. Mas não apenas conhecido, este salmo, sem sombra de dúvidas, é sobretudo profundo, porque ele apresenta para nós a relação entre Deus e Davi, que é retratada na metáfora entre a relação do pastor e da ovelha. Este salmo ele é tão maravilhoso que o príncipe dos pregadores, o pastor batista Charles Spurgeon, comentando sobre a profundidade e grandiosidade desse salmo, disse o seguinte: já se disse que aquilo que o rouxinol é entre os pássaros, esta ode divina é entre os salmos, pois tem soado docemente nos ouvidos de muitos pranteadores em sua noite de choro, e o tom polido pode esperar por uma manhã de alegria. Eu me aventuro a compará-lo também à cotovia, que canta enquanto sobe, e sobe enquanto canta, até que some de vista, e mesmo então não nos deixa sem ouvi-la. Veja que maravilhosa é a comparação que faz Spurgeon a respeito da beleza da leitura deste salmo. Permita-me, mais uma vez, como tenho feito em cada ocasião dos salmos aqui, recitar a poesia da paráfrase de um pastor americano chamado Eugene Peterson. Em sua visão do Salmo 23, Peterson traduziu este salmo da seguinte maneira e com as seguintes palavras: ó eterno meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodastes em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos para mim, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Em linhas gerais, meus irmãos, o Salmo 23 é belo, porque ele aponta para o cuidado e a soberania de Cristo para com o seu povo, para com as suas ovelhas. Podemos declarar, baseado neste salmo, que Jesus é o bom pastor que cuida de nós. E como é bom saber que existe um cuidado eterno de Deus em relação ao seu povo, o povo da aliança. Nessa metáfora do relacionamento entre pastor e ovelha, nós vamos identificar o amor, a soberania e o cuidado de Cristo para com a sua amada igreja. E eu queria abordar alguns pontos importantes aqui, irmãos,
para destacar algumas características do pastor e principalmente das ovelhas. Eu me lembro que há mais ou menos uns 7 anos atrás, quando parei para estudar o Salmo 23, eu assinei uma revista eletrônica chamada O Berro, que mostrava o relacionamento, ou que mostrava toda a anatomia da ovelha. E eu confesso a vocês que foi uma viagem sem volta. Acabei descobrindo algumas coisas extremamente interessantes a respeito desse animal que é comparado à Bíblia ao povo de Deus. Observe que o que Davi faz no Salmo 23 é uma definição acerca do que Deus é. E essas definições sempre aparecem nos Salmos. No 46, o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui, Davi também define Deus, pelo menos em 2 esferas. Ele diz: o Senhor é meu pastor. Veja, a teologia de Davi abraça um Deus que é Senhor e que também é pastor. E essa é a grande diferença. É que para muitas pessoas, ele é apenas Senhor que executa. Para outros, é apenas pastor que acalenta. Para Davi, ele é Senhor que o pastoreia. Em outras palavras, é Senhor que executa, mas é pastor que acalma. É Senhor que repreende, mas é pastor que consola. É Senhor que bate, mas é pastor que passa o bálsamo e pastoreia as nossas dores. E observe, meus amados irmãos, que Davi diz: o Senhor é meu pastor. A expressão hebraica é Adonai Holoi Eshat, essa ideia da presença de Deus fortemente expressa no texto. E observe, a questão aqui não é que o Senhor era, ou que o Senhor é, ou será, mas é que o Senhor é. Não adianta servirmos a um Senhor que era, nem tampouco um pastor que será. Para Davi, ele pastoreia enquanto é Senhor. Ele é Senhor enquanto pastoreia. Mas veja, Davi traz Deus para uma pessoalidade muito forte, porque Davi se apodera de Deus e diz: o Senhor é meu pastor. Davi tem um tom possessivo quando se refere a Deus, dizendo: eu posso chamá-lo de meu, porque mesmo sendo tão grande, ele se entrega por mim, a ponto de que sim, ele é meu, ele é a minha porção. E Davi, portanto, vai trazer Deus para uma esfera humana, para definir algo que nós podemos alcançar na nossa compreensão. E veja, irmãos, uma vez que Davi define Deus como pastor, automaticamente ele se coloca na posição da ovelha. E dentro deste relacionamento entre pastor e ovelha, aprendemos algumas lições preciosas. Por exemplo, a ovelha é um animal extremamente debilitado. Toda ovelha é míope, tem dificuldades para enxergar. E o fato da ovelha ser míope traz sérias consequências motoras, e por isso toda ovelha tem dificuldades em andar. Logo, a ovelha depende extremamente do pastor para tudo. Quando Davi diz que o Senhor é meu pastor e eu sou a sua ovelha, ele está dizendo, em outras palavras: eu não consigo andar com as minhas próprias pernas. Eu dependo do meu pastor para absolutamente tudo. E quando nós entendemos isso, podemos de fato aplicar essa realidade para as nossas vidas. Porque já parou para pensar que quanto mais andamos com as nossas próprias pernas e quanto mais tentamos resolver as coisas do nosso próprio jeito, mais nos enrolamos. Mas como boa ovelha que somos, aprendemos a confiar e a depender daquele que é o pastor das nossas almas. Como ovelhas do rebanho de Cristo, portanto, podemos dizer: eu dependo e confio no meu Senhor para todas as coisas. Pelo fato da ovelha depender do pastor e por possuir debilidades motoras, há uma segunda característica interessante a respeito dela. É que a ovelha, por ter debilidade para andar, ela nunca anda só. Olha que interessante. A ovelha sempre anda em rebanho, porque ela aprende a desenvolver o senso de coletividade. Isso aqui fala da visão do reino. O reino de Deus não é um reino individualizado. A igreja não é composta por pessoas que vivem à margem da coletividade. Pelo contrário, nós somos convocados por Deus a desenvolvermos uma fé coletiva, aonde choramos com os que choram, mas também nos alegramos com os que se alegram.
Viver a vida da igreja é viver no rebanho de Deus, cercado por outras pessoas. Então veja como uma coisa aqui é lógica. Se a ovelha depende do pastor, ela também depende das outras ovelhas. Aplicando essa realidade para as nossas vidas, irmãos, podemos afirmar categoricamente que a nossa dependência de Deus também é vista na nossa dependência aos irmãos. Há uma musiquinha antiga que a gente aprende na EBF ou na escolinha dominical que diz: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E essa é uma grande verdade, meus amados irmãos. Se somos ovelhas de Jesus, fazemos parte do seu rebanho. Uma outra característica, portanto, da ovelha é que, por ela depender muito do pastor, ela acaba se apegando ao pastor. É por isso que todo pastor, ele já prepara um co-pastor, e o co-pastor vive as experiências ao seu lado. Agora veja, irmãos, esse apego pastoral às ovelhas se dá pelo amor desenvolvido na relação. O que caracteriza um pastor que é bem-sucedido na sua experiência do rebanho é que, de fato, ele ama as suas ovelhas. Por exemplo, na relação do bom pastor, em João capítulo 10, dito por Jesus, o bom pastor toma todas as ações em direção à ovelha, pois, ao contrário, ele é o lobo da relação. Então, olhe que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Enquanto ovelhas de Jesus, nós podemos entender e descansar que é Ele que imperativamente toma em nosso lugar as tomadas de decisões em nossa direção. Em outras palavras, nós servimos a um pastor que sabe das nossas debilidades e por isso ele vem até nós. Só que Davi define Deus e aqui há uma relação de causa e efeito. Se o Senhor é meu pastor, é a causa. O efeito disso é: de nada terei falta. E eu acho maravilhosa essa expressão porque, ao contrário do que muitos pensam, de nada terei falta ou nada me faltará, não é a ideia de conquistar tudo. Não é assim que muita gente lê esse salmo? Tipo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu vou ter tudo. Porque se nada vai faltar, então eu vou ter carro, vou ter casa, vou ter o que eu quero. Mas na verdade, a ideia do texto não é a ideia de um acúmulo de coisas, mas de completude e suficiência. Observe que a NVI, que é a tradução que nós usamos, ela já traduz melhor essa informação dizendo que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Veja, Davi está dizendo: se Ele é meu pastor, eu não sentirei falta de absolutamente nada, ainda que falte alguma coisa. Senão, Deus seria mentiroso. Porque se eu perguntar aqui assim, quem serve ao Senhor que é o pastor da igreja? Jesus. Todos vocês levantarão a mão. E se eu perguntar, mas quem aqui de vez em quando percebe que faltou alguma coisa? Certamente você também levantará a mão. Então, se a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a Bíblia está dizendo que se Ele é meu pastor, Ele é o meu tudo. Ele é suficiente. E ainda que eu tenha falta de outras coisas, eu não sentirei falta das coisas, porque eu tenho Ele. E se eu tenho Ele, Ele é tudo que eu tenho e tudo o que eu preciso. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, o que eu mais preciso querer? Que pergunta maravilhosa. Se o Senhor é meu pastor, o que mais eu preciso querer? Ou seja, Deus é tudo, completude, suficiência. E se Deus é tudo, eu não sinto falta de nada, a ponto de que eu não me desespero quando as coisas faltam. Veja, meus amados irmãos, ficaria melhor entendido se nós trocássemos a palavra nada pela palavra não. Troque nada por não. Ficaria: o Senhor é meu pastor e não faltará. Ou seja, Ele não faltará. Deus não faltando, qualquer outra coisa pode faltar. Essa é a ideia que é traduzida por um adágio popular que diz: eu não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. E aí, o Projeto Sola musicalizou essa expressão
em uma das suas músicas, parafraseando um antigo teólogo que, comentando este salmo, disse essa frase: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Talvez essa seja a frase mais emblemática e impactante para definir o Salmo 23. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. A dimensão dessa frase, ela é maravilhosa, porque ela informa para nós que o que já temos é o que de fato precisamos. O que não é necessário, não é urgente. Deu para entender? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, é a frase dizendo para nós que o que eu já tenho e o que você já tem é o que realmente Deus sabe que nós precisamos, e isso faz toda a diferença. Porque não nos deixa reféns de coisa que nós não temos. E já viu gente que é insatisfeita por coisas que ele nunca tem? E quando ele nunca tem o que quer, ele sempre está insatisfeito com aquilo que ele deseja. E quando a coisa que ele chega das suas mãos não preenche a lacuna da sua insatisfação, ele passa a desejar outra coisa. Quando eu tiver um carro, eu serei feliz. Aí o cara vai lá e compra o carro. Aí, quando pensa que vai estar completo pelo carro, fala assim, mas esse carro já estou enjoado, já quero comprar outro. Quando eu comprar uma casa, eu serei feliz. É comprar a casa? Não, o que é mesmo é uma mansão. Quando eu mudar de cidade, vai morar no Alabama. Para fazer a comparação da música, era você de Aracaju do Alabama, né? Sai de Aracaju, vai para o Alabama. Aí no Alabama, ele não encontra. Por quê? Porque você aprendeu a ser um insatisfeito crônico. Esse salmo, irmãos, é um convite a nos contentarmos em Deus. O que é contentamento? Contentamento é estar contente. E o que é estar contente? É estar satisfeito. Eu gostaria muito nessa noite que você olhasse não para o que você não tem, mas para o que você já tem e dissesse, tudo que tenho é de fato o que eu preciso. E o que você tem é o que você precisa, porque você serve a um pastor que não te falta. E é por isso que nós podemos dizer, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que não tenho, eu não preciso. Davi continua definindo Deus e a sua abrangência no verso 2, ainda no campo pastoral e no campo das ovelhas, ele vai dizer, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Veja, irmãos, Davi observa o dia a dia da ovelha para fazer a sua analogia em relação ao cuidado de Deus. E estudando a anatomia da ovelha, eu descobri que a ovelha geralmente não deita. O dia inteiro a ovelha geralmente não deita. Ela só deita para descansar e de fato dormir. Porque ela possui dificuldades para deitar. Por exemplo, por causa do pelo ou da sua lã muito pesada, as ovelhas evitam deitar, porque se ela ficar na posição com as patas para cima, dentro de uma hora o peso do seu pulmão ou o peso do seu estômago comprime o seu pulmão e ela morre. Portanto, a ovelha só deita exatamente para dormir e mediante algumas condições. Olha que interessante. Primeiro, a ovelha só deita quando está bem alimentada. Segundo, a ovelha só deita quando está com a sua sede saciada. E o terceiro e mais importante, a ovelha só deita quando ela está livre dos insetos e quando ela consegue enxergar a presença do pastor. Se o pastor não tiver ao alcance da ovelha, ela não deita. Ela pode ter comido e pode ter bebido, mas ela só tem descanso quando ela percebe que está em segurança, porque o pastor está lhe vendo. Olha que coisa tremenda, meus amados irmãos. Além de garantir comida e bebida, a presença do pastor traz descanso para a ovelha. Eu queria aplicar essa realidade para os nossos corações aqui essa noite. Porque nós vivemos dias cansativos. Nós vivemos dias extremamente desgastantes. Mas na presença do pastor, nós podemos descansar. Mais que isso, irmãos, o nosso pastor tem provido o básico.
não tem faltado comida, não tem faltado bebida e não tem faltado a sua presença. Nós podemos nos alegrar e descansar na presença desse pastor. O mundo aí fora é um convite ao cansaço. As relações quebradas aí fora por conta do pecado são relações cansativas. O mundo chama isso de relações tóxicas. Mas estar na presença do pastor é saber que nele nós podemos ter uma noite de sono tranquila e reparadora, porque é ele que nos faz descansar. Davi diz que em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. A expressão me conduz dá a ideia de direção, e a direção é uma das principais funções pastorais. O pastor serve para dar direção. Algumas traduções mais antigas dizem que ele me guia mansamente. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E eu gosto dessa expressão, porque Davi declara que Deus o guia. Ou seja, devido às debilidades da ovelha, o pastor agora caminha por ela. Lembra da história da ovelha perdida, lá em Lucas 15, que Jesus contou? Ela se desvia das 99, o que acontece? O pastor vai atrás daquela ovelha, e quando ele a encontra, qual é a primeira coisa que ele faz? Coloca nos ombros, como quem diz: se você veio para esse lugar de pecado com os seus próprios pés, agora eu serei os seus pés. O nome disso, irmãos, é perseverança dos santos. O nosso pastor, ele nos conduz, ele nos guia. E é interessante que o texto fala que ele nos guia mansamente. Por que mansamente? Porque ele sabe que nem todo dia você será o herói que todo mundo espera que você seja. Mansamente, porque há uma pressão da sociedade, da família, do trabalho, todo o tempo que nos cobra metas e metas. E tem dias que você vai estar aqui, e Deus sabe que você vai estar aqui cantando só pela graça, ouvindo a palavra só pela misericórdia. Tem dias que você não vai conseguir correr e nem voar. Tem dias que você não será o herói. Mas nesse dia, o seu pastor vai lhe guiar mansamente a um caminho de águas tranquilas. O que eu gosto de Deus, irmãos, é que a pressão que o mundo nos coloca, Deus não nos coloca. Se não conseguimos voar e correr, Deus nos pegará no colo e vai pastorear as nossas debilidades. Em outras palavras, Deus conhece a nossa fraqueza. E como um bom pastor, Ele vai no meu ritmo, Ele me guia mansamente. Ele não exige que eu corra, que eu seja ágil. Ele conhece o meu tempo. E Davi diz, ele me guia mansamente a um lugar, às águas tranquilas. Olha que interessante, isso aqui é interessante, irmãos. As águas que a ovelha bebia tinham que ser águas tranquilas, pois a ovelha não podia beber água de corrente ou em forte movimento. Por exemplo, a ovelha nunca pode beber água de cachoeira, por causa do barulho da cachoeira. Aquele barulho pode danificar a sua audição, e a ovelha pode parar de ouvir. A sensibilidade da audição da ovelha é algo extremamente forte. Ovelhas são animais que sabem ouvir. É por isso que em João 10, Jesus vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer ver uma coisa? Coloque lá no YouTube quando chegar em casa, pastor chamando a ovelha. É interessante, o pastor sabe a voz do pastor. Ele reúne as pessoas assim em um campo cheio de ovelhas, e aí ele fala assim, chame as ovelhas. Aí o pessoal começa a chamar pelo nome, ovelha, tal. E as ovelhas nem aí, pastando, caminhando. Mas quando o pastor levanta o timbre da voz, as ovelhas vêm todas aos seus pés, porque elas sabem ouvir, elas conhecem a voz do pastor. Agora olha que interessante, se a ovelha bebe água de cachoeira ou água em movimento, água forte, em corrente, ela tem sua audição danificada e com isso para de ouvir. Então ela tem que beber água tranquila. O interessante é que essas águas tranquilas geralmente eram as águas da tempestade. A tempestade vinha e depois que passava a forte tempestade, água parada, tranquila, a ovelha ia lá e bebia daquela água e alegrava-se
com aquela água tranquila e parada. Entendeu a analogia? A água tranquila que a ovelha bebe hoje, um dia foi tempestade. Isso fala das circunstâncias da nossa vida, irmãos. Águas de tempestades nos conduzem a águas tranquilas. Deixe-me lembrar uma coisa aqui para o seu coração. Você já passou por tempestades maiores. Ah, pastor, estou enfrentando uma tempestade que eu nunca... Já enfrentou coisa pior. Lembra daquelas tempestades? Pois bem, hoje elas são águas tranquilas. O bom da experiência da fé é que nós podemos descansar. Porque, como diz o Salmo 46, Salmo 46 apresenta um mundo caindo, montes se derretendo, águas se movendo, os mares bravios, e o salmista diz: há um rio perene, suave, constante, que alegra a cidade de Deus. As tempestades, irmãos, sempre se converterão em águas tranquilas. No verso 3, Davi vai dizer: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi vai perceber que a vida da ovelha é cansativa. Por quê? Por causa das suas debilidades. Por isso, o pastor restaura o vigor e a força. Algumas traduções mais antigas dizem assim: ele refrigera minha alma. A ovelha, irmãos, só tinha sua alma refrigerada. O que é alma refrigerada? É alma satisfeita, ou seja, plena. A ovelha só tem a sua alma plena, ou seja, as suas faculdades plenas, mediante algumas condições. Primeiro, se ela estiver bem alimentada, porque a ovelha come muito, irmãos. Você perdeu agora de dizer glória a Deus, porque quando alguém fala assim: meu irmão, Emerson come muito, aí você fala assim: é porque eu sou ovelha. É porque o Robson não está aqui hoje, senão ele já ia dizer: glória a Deus. Porque quando alguém fala assim: o irmão come demais, você fala: é porque eu sou ovelha, irmão. Sabe por quê, irmãos? O maior órgão da ovelha é exatamente o seu estômago. Porque uma ovelha bem alimentada representa duas coisas. Primeiro, crescimento e multiplicação. Ovelhas saudáveis crescem e se multiplicam. Só tem um detalhe: ovelha come muito, mas não come de tudo. Não é qualquer coisa que a ovelha come. A ovelha só come comida boa e selecionada. Sabe quem é que come tudo? Quem come tudo é o bode. O bode no interior é conhecido como lixeiro do sertão. Porque o que vem na frente ele come. Plástico, vidro, comida, não comida, carne, ele come tudo. Ovelha não. Ovelha tem um paladar apurado. Um outro detalhe para que a ovelha tenha a sua alma refrigerada é que ela também precisava estar com a sua sede saciada. Olha que interessante. Saciada a fome e saciada a sede. Como disse para você, a ovelha deitava-se para dormir ou para descansar. Se ela fica com as patas para cima, em 1 hora, o peso do estômago pode comprimir o pulmão. Ela para de respirar. E se ela permanece nessa posição, ela certamente morre asfixiada. É por isso que a palavra pastor, olha que tremendo, a palavra pastor significa aquele que vê. Porque geralmente as ovelhas não conseguem ver os perigos à sua frente. O pastor é aquele que no meio da madrugada levanta-se para levantar a ovelha caída, dando a ela oportunidade de vida e o completo sentimento de alma refrigerada. Davi diz que ele nos conduz por veredas de justiça. Essas veredas de justiça, a palavra vereda aqui fala de caminhos curtos. Era o caminho de volta para casa. O caminho de volta para casa nunca é fácil. Quem aqui passa o dia inteiro trabalhando e tem que retornar para casa sabe do que eu estou falando. Ainda mais se for pegar o ônibus às 18h30 no transporte público de Aracaju. É luta, sim ou não, irmãos? Eu lembro que uma vez, eu voltando do ônibus, ou do trabalho, eu entrei no ônibus, aí tinha uma frase assim, é o pessoal muito criativo, o pessoal que escreve nos bancos de ônibus, né? Pega o piloto e escreve assim:
E eu lembro que na época eu estava estudando sobre liberalismo teológico. Isso aí tem, meu Deus, quase uns 10 anos. Liberalismo teológico, né? Os caras que são liberais, que não creem, tipo assim, os caras que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, não creem no inferno, eles acreditam que todo mundo vão ser salvos e tal. Aí tem um cara que é muito conhecido, que se chama Rod Bell. Ele é muito conhecido porque ele afirma categoricamente que não existe inferno. E aí ele diz assim, eu não creio no inferno porque, por exemplo, não tem foto do inferno. Aí é fácil, né, falar isso. Então não tem céu também, né? Ninguém tem foto do céu. Então ele tem uns argumentos bem rasos, mas ele é bem conhecido. Ele não crê no inferno. Aí eu lembro que eu peguei o ônibus, Saulo, sentei assim, aí no banco da frente, Walter, estava escrito assim, Rod Bell disse que não acredita no inferno porque não conhece o transporte público de Aracaju às 18h30. Rapaz, eu falei, meu Deus, que criatividade, né? Então o caminho de volta é sempre um caminho desafiador. Essas veredas aqui, irmãos, servem para lembrar a ovelha que a vida da ovelha não é só deitar, comer e dormir. Existem dificuldades no caminho. Existem caminhos perigosos que o pastor não nos poupa enfrentar. Só que o detalhe, Ana, é que nós somos moldados no caráter de Cristo. Porque ele vai dizer que ele nos guia pelas veredas da justiça. Justiça, caráter justo. E falar em justiça nos nossos dias, irmãos, parece uma obviedade distante. Porque nós vivemos a cultura do brasileirismo, que é assim, eu tenho que me dar bem e sempre tem um trouxa para me dar bem. Quando estourou os escândalos das apostas esportivas envolvendo jogadores, eu coloquei lá no grupo dos homens da igreja e depois falei assim, gente, isso aqui tudo nos ensina uma lição. Nós temos que caminhar por veredas de justiça. Em outras palavras, nós temos que fazer o certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado. Irmãos, isso é uma verdade. A todo tempo vem sobre nós propostas para fazermos errado. Ninguém está vendo. Faça aqui e ganhe tanto. A Bíblia diz que o Senhor nos guia por caminhos de justiça. Não é por você, não é por mim, não é por nós. É por quem? Por amor do seu nome. Esse pastor aqui, irmãos, não é o mercenário de João 10, que o pessoal acha que é o diabo, né? João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é esse? É o diabo, né? Não, irmão. É só ler o texto completo, que é o mercenário. É o falso pastor. É o que te engana para tirar seu dinheiro. Ele é o ladrão que vem matar, roubar e destruir. Não é o diabo. É só ler João 10 e fazer aquele exercício da hermenêutica. Agora, esse pastor aqui, ele não é mercenário por quê? Porque ele tem um nome a zelar. Davi disse, ele me guia dessa forma pelo caminho de justiça, por amor do seu próprio nome. O que ele faz por nós, irmão, é por causa do seu próprio nome, ou seja, é pela aliança que ele fez conosco, essa aliança que é unilateral. Ele jurou por ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que eu sempre falo, vou falar mais uma vez. Quando alguém fala assim, qual a frase que seu pastor mais usa? Talvez seja essa. Ele jurou por ele mesmo, por sua aliança. Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre ele. É tudo sobre Jesus. Até o amor que ele dispensa a nós, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos merecedores, mas é porque ele nos ama por amor do seu próprio nome. Ele tem o nome a zelar, irmãos. E o nome a zelar não é o nosso, é o dele. Tudo muito bonito, tudo muito belo, mas aparece no texto do verso 4. E o verso 4, ele simplesmente apresenta um outro cenário completamente diferente dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Olha o que Davi vai dizer. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Percebeu que o cenário mudou? Davi vai do pasto verdejante para o terrível vale da sombra da morte.
A expressão mesmo quando que Davi usa aqui equivale à expressão ainda que. Algumas traduções mais antigas falam assim, ainda que eu andasse. E essa expressão ainda que, sempre que aparece na Bíblia, ela é um contraponto ao contexto. Veja, ainda que dá a ideia de que a vida não é feita só de pastos verdejantes. Quando ainda que aparece na Bíblia, é para denotar que algo pode mudar. Por exemplo, Abacuque 3, 17 e 18 diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia, ou ainda que, eu me alegrarei e exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Quando ainda que aparece no texto, é para mostrar para nós que mesmo diante das realidades maravilhosas de pastos verdejantes e águas tranquilas, certamente, irmãos, experimentaremos o terrível vale da sombra e da morte. De repente há essa mudança no roteiro e no cenário, e Davi vai acrescentar a toda essa visão poética o terrível vale. E esse lugar, irmãos, é tão terrível pelo fato de fazer alusão a 3 aspectos do medo mais primitivos do homem. Primeiro, fala de vale. E o que é um vale? O vale é um lugar de depressão entre 2 montes. Tem 2 montes, a parte depressiva é o vale. Ninguém quer viver a depressão dos vales. Segundo, é terrível porque ele é o vale da sombra. Essa sombra aqui faz menção ao nosso medo mais primitivo. E que medo é esse, pastor? É o medo do escuro. Todos nós, ou temos ou já tivemos medo do escuro em algum momento. E por fim, ele é o vale da morte. Esse nem precisa comentar. É a ausência de vida. Mas sabe o que é tremendo, irmãos? O pastor entende que esse caminho é necessário. Eu poderia aqui acabar o texto no verso 4. Águas tranquilas, pastos verdejantes, ovelha bem alimentada, aquela coisa maravilhosa. Mas eu vim dizer para você aqui essa noite que sim, é inevitável que enfrentemos o terrível vale de sombra e morte. Mas a confiança de Davi é tão grande que ele faz a seguinte suposição. Ainda que eu andasse, ou seja, Davi está dizendo, ainda que eu vá parar nesse lugar terrível, Deus me fará andar. Deus não me deixará lá prostrado sem saber o que fazer. Deus me dará direção. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão. O Deus que nos leva aos vales não é neófito. O Deus que nos conduz a caminhos perigosos não é menino. Ele sabe o que está fazendo. Observe que Davi diz, eu não temerei mal algum, porque mesmo no vale, o Senhor está comigo. No vale terrível não há ausência de Deus, mas a presença de Deus. Tem gente que diz que a coisa mais terrível do inferno, vou dar nome, pronto, Max Lucado, é um bom autor. Eu gosto até das aplicações que ele faz, mas teologicamente ele dá umas viajadas. Ele fala que a coisa mais terrível do inferno é que Deus não estará lá. Parece até bonito isso, mas na verdade não, irmãos. O Salmo 139 diz, Davi falou, se eu fizer no inferno a minha cama, tu estarás lá também. Porque na verdade, irmãos, a ideia do inferno não é que o diabo vai nos condenar. Nós não, misericórdia. O diabo vai condenar os ímpios e lá no inferno o diabo vai ficar com um tridente espetando os ímpios. Não, não é essa a ideia bíblica para o inferno. A ideia é que Deus vai ser o juiz do inferno e condenará o diabo e os ímpios, e o diabo também será atormentado lá. Então Deus vai estar lá, como? Em exercício de juízo. Se Deus, irmãos, estará no inferno, porque Ele não estaria no vale conosco? Se Deus é Deus, Senhor do inferno, Ele também é Senhor dos nossos vales. Amém, meus irmãos? Davi diz então que a tua vara e o teu cajado me consolam. Como bom pastor que Davi era, ele faz menção de 2 instrumentos comumente
dois instrumentos que eram comumente usados pelo pastor, vara e cajado. É interessante que Davi, ele informa a utilidade desses dois instrumentos e declara que esses dois instrumentos, cajado e vara, são usados para consolar. Tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante, irmãos, que cajado e vara são instrumentos de correção. Olha que interessante isso. Cajado e vara são instrumentos de correção, mas no texto servem para consolar. Porque até quando o pastor exorta, ele consola. João Calvino, o grande reformador de Genebra, disse que o bom pastor tem dois cajados. Um para apacentar a ovelha e outro para espantar o bode. O cajado aqui servia para resgatar a ovelha quando essa se perdia. A ponta do cajado era mais ou menos como aquela parte do guarda-chuva que você consegue alcançar alguma coisa. Então quando a ovelha se desviava, o pastor ia lá, volta a ovelha. A vara não era para buscar a ovelha, mas era para ferir a ovelha. E olha que interessante, irmãos. O pastor entende que se a ovelha insiste em se desviar, ela tem que ser ferida. A ideia é que a repreensão, ela doía mais no pastor do que na ovelha, mas era necessário essa dor. O pastor entende que é necessário. Davi, então, observa que nesse trato pastoral, nós podemos entender o quanto Deus nos ama. Deus nos ama tanto, irmãos, que nos repreende. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Repreender não é uma tarefa das mais fáceis. Ainda mais quando você precisa usar força, vara, cajado. Tem gente aqui que usa cinturão, chinelo, mangueira, misericórdia. Aí já elevou para outro nível a coisa, né? Mas quem é mãe, quem é pai aqui sabe. Quando você repreende o seu filho, dói mais em você do que nele, sim ou não? Dói mais em nós, mas é necessário. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama tanto que Ele poderia nos deixar entregues a nós. Esse é o maior castigo que Deus pode nos dar. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Deus entregou os homens a eles mesmos. E o que é isso? Deus falou assim, façam o que vocês quiserem aí. Pequem à vontade. Aí o texto vai dizer lá quais são esses pecados. Que não pode falar hoje em dia, senão o STF bate aqui, mas eu falo. Homem com homem, mulher com mulher estão entregues a eles mesmos. Esse é o maior castigo que alguém pode experimentar. Dói no pastor, mas a repreensão é necessária. Agradeça, irmãos, porque a exortação serve para consolo. Para concluir, no verso 5, Davi vai dizer: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi, interessante, ele sai do ambiente externo e vai para o ambiente interno. Sai das pastagens e vai para a mesa. Não é mais o campo, agora é a casa, é a mesa que estão em destaque. Davi diz: prepara, portanto, uma mesa para mim. A mesa, olha que interessante, a mesa é um altar dentro de casa. Porque na mesa nós contemplamos a providência de Deus e o cuidado de Deus para a nossa vida. Já parou para pensar que quando você senta à mesa para comer, o mundo conspirou em seu favor? Porque para você comer aquela comida, alguém plantou, alguém regou, alguém tratou, alguém vendeu, alguém comprou, alguém preparou para você comer. Então todas as coisas cooperaram de fato. É por isso que a Bíblia coloca dois altares da casa: a mesa e a cama. E veja, meus amados irmãos, Davi diz: preparas uma mesa perante mim. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E olha que coisa interessante, irmãos. A mesa, como eu falei, é um altar que fica dentro de casa. Só que Davi disse: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Só que a pergunta é: quem aqui convida inimigo para dentro de casa? Quem aqui convida inimigo para sentar na mesa?
Já pensou? Zelensky, o presidente da Ucrânia, convidando Vladimir Putin, um presidente da Rússia, para sentar na mesa dele? Não faz sentido. Então veja, a palavra inimigo aqui pode ser melhor traduzida por falsos amigos, que parecem ser, mas não são. Na Bíblia, esses falsos amigos são qualificados como inimigos. Esse texto aqui, meus irmãos, não tem uma conotação triunfalista como muita gente interpreta, tipo, Deus vai me exaltar, vai me colocar na mesa e os meus inimigos vão ver. Não é isso. O que Davi está orando, ele está dizendo assim, Senhor, eu não sei de fato quem são os meus inimigos. Porque até quem eu acho que é amigo, se torna inimigo porque é falso amigo. Então eu te peço, me livra desses que eu não conheço. Isso muda tudo, né, irmãos? Porque não é uma compensação de adoração e vitória. Não é isso, irmãos. Mas é que, de fato, nós não sabemos quem trama contra nós. E o fato de você não ser inimigo de ninguém não quer dizer que alguém não te veja como inimigo. Tem dias que você é surpreendido por pessoas que você pensava que gostava de você, que não gosta. E aí, como é que fica? Davi diz, Senhor, honre a minha vida para que os falsos amigos entendam que o Senhor é comigo. Unges a minha cabeça. No deserto, a ovelha estava exposta a ataques das larvas que atingiam a sua audição. E se esses animais, esses insetos deixassem as larvas no ouvido da ovelha, poderia levá-la à morte. Davi diz, unges a minha cabeça. O pastor colocava o óleo na cabeça da ovelha e tratava as feridas da sua audição. O colo do pastor, irmãos, é o lugar onde somos pastoreados. É esse colo pastoral de Jesus que cura as nossas feridas e que cura as nossas emoções. Portanto, Davi diz, como consequência dessa causa, o meu cálice faz transbordar. Uma vez que a ovelha tinha recebido óleo na cabeça, agora curada, e uma vez curada, ela pode transbordar. Davi aqui se coloca, irmãos, na posição deste cálice, e está apto a transbordar. E sim, irmãos, é isso que o texto está falando. A bênção de Deus enriquece. E no grego, pastor, a palavra enriquecer quer dizer o quê? Enriquecer, ficar rico. O que o texto aqui está dizendo, em outras palavras, é que quando Deus abençoa as nossas vidas, Deus não abençoa com conta-gota, mas Ele faz transbordar a bênção nas nossas vidas. Mas para quê, pastor? Para me tornar um egoísta? Para me tornar um prepotente, um arrogante? Não. A ideia do cálice transbordando é que a bênção que me alcançou transborda para quê? Para quê? Para alcançar outras pessoas. Deus não tem interesse em lhe abençoar para que você seja um abençoado e os outros sejam toda uma comunidade de invejosos. Não. Deus quer nos abençoar para que nós possamos abençoar outras pessoas. Em outras palavras, só é bênção para um quando é bênção para os outros. Não faz sentido você ser abençoado só. Se Deus tem te abençoado, meu irmão, é porque certamente Deus quer que você reparta essa bênção com alguém. No verso final, Davi diz, verso 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi expressa aqui dois sentimentos. E a ideia mais original é que duas coisas seguem Davi, bondade e misericórdia. O pastor, como é o nome dele, Saulo, que tem aquelas frases bem impactantes? Josemar Bessa. Josemar Bessa disse que não importa quantos seguidores você tem na rede social, contanto que você tem esses dois seguidores aqui, bondade e misericórdia. Não apenas bondade, pois somos pecadores que precisamos de misericórdia. Não apenas misericórdia, pois somos frágeis e precisamos de bondade. Precisamos dos dois, bondade e misericórdia, a escolta celestial do rebanho de Deus. Bondade e misericórdia. Algumas traduções falam bondade e amor. E amor talvez fique melhor colocado aqui no texto, irmãos, porque, por exemplo,
Se eu falar para vocês assim, eu sou casado com Thaís, por amor, você vai dizer assim, que bom, pastor. Mas se eu falar assim, eu sou casado com Thaís por misericórdia, fica estranho, né? Então o amor aqui é a misericórdia em exercício. O que é que Davi vai dizer? Ele vai concluir a sua analogia a respeito de Deus dizendo: Deus me fez sua ovelha para que eu exerça misericórdia para com as outras pessoas. E sejamos sinceros, irmãos, a religiosidade que nós fomos acostumados e ensinados nos ensina a julgarmos e condenarmos os outros. Davi está dizendo que quem de fato é ovelha de Deus exerce misericórdia. Exerce misericórdia. E habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é: eu terei uma velhice abençoada. Pastor, vai falar de velhice aqui? Todo mundo jovem? Sim, me permita lhe falar enquanto você é jovem. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Ah, você toda se chave, né? Pensei que era só eu. A menos que o coração sustente. Aí o resto eu nunca entendo a última parte da música lá, mas tudo bem. O que Davi está dizendo quando ele diz habitarei na casa do Senhor por longos dias é que eu terei uma velhice abençoada porque eu estarei na presença do Senhor. Porque, sejamos sinceros, irmãos, não é fácil envelhecer. Quando se é jovem, é permitido errar, pois há tempo para recuperar. Mas quando se é velho, a contagem é regressiva. Não se comemora mais um ano, não se acrescenta mais, mas é um ano a menos, é um dia a menos. Davi está dizendo: eu terei uma velhice abençoada, sem mágoas na alma, porque eu habitarei na casa do Senhor. E olha que Davi, irmãos, tinha todos os motivos para ser um velho ranzinza, magoado com a vida e com Deus. Ele foi rejeitado pelo pai, perseguido pelos irmãos, o próprio rei, o pastor de Davi queria matá-lo, o filho se levantou contra ele. Davi podia chegar no fim da vida e dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu ia falar, não vou falar não. Quer saber de uma coisa? Todo mundo procurar o que fazer. Mas não, irmãos, Davi vai chegar nos últimos dias da sua vida e dizer assim: eu não terei mágoas e feridas na minha alma. Quando eu olho para trás, eu vejo o quanto Deus foi bom, e por isso eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A grande questão é o seguinte, irmãos: no fim da história, Davi não guarda mágoa de ninguém. Pelo contrário, Davi é cercado pela bondade e pela misericórdia. A pergunta que eu faço é: como você está envelhecendo? O que é que você tem acumulado aí dentro? Mágoa ou bondade e misericórdia? Eu concluo falando de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, mas eu gosto muito de contar. Não sei se já contei aqui, mas se contei, vou contar de novo e você vai ouvir de novo, porque é assim que a coisa funciona. Mas olha que interessante. Conta-se a história que uma moça fazia faculdade, ela era perseguida por uma das suas professoras pelo fato da estudante ser cristã. A professora não gostava dela. Ela era crente, a professora não gostava, e perseguia aquela moça o dia inteiro com piadas e tal, até que um dia essa moça chegou na faculdade e a professora falou assim: eu vou deixar claro que eu não gosto dela. Aí preparou um presente bem bonito, aquela caixa bonita com aquele papel lindo. E eu não sei você, irmãos, mas se eu receber um presente bonito, uma caixa bonita, eu nem quero saber o que tem dentro, eu já fico logo feliz. Então, é coisa boa. Foi isso que a menina pensou: nossa, não esperava por essa professora, que maravilha, fiquei agora surpreendida. E a menina foi ansiosa para abrir o presente, quando começa a tirar o laço, ela esperando ver o que era dentro ali, toda feliz, alegre. Quando tira o laço, vai abrindo a caixa, ela vai tendo uma surpresa desagradável, porque de dentro da caixa foi saindo um cheiro desagradável, um cheiro ruim. E ela pensou: nossa, se o cheiro é ruim, coisa boa não é. E quando finalmente ela abriu a caixa, dentro da caixa estava um gato morto. E o gato morto representava o repúdio e o ódio que a professora sentia por ela. A moça ficou triste, abatida, mas ela era crente e pensou: eu vou dar o troco, eu vou me vingar. Essa professora mexeu com a pessoa errada. Finalmente, então, dias se passam, a menina vai pegar uma caixa maior, um papel mais bonito para cobrir a caixa,
um laço 2 vezes maior e vai enviar o presente para a professora. Quando a professora recebe no nome daquele negócio lá, que ela senta? No birô. Aquela caixa, ela fala assim, não vou nem abrir. Porque se eu mandei uma caixa que era menor que essa, tinha um gato morto, aqui dentro deve ter o quê? Um cachorro, uma capivara, não sei, não vou nem abrir. Não vou nem abrir, não vou nem abrir, não vou nem abrir. Mas tem um dispositivo em nós, que quando ele é acionado, nos faz abrir a caixa. Que dispositivo é esse, irmãos? A curiosidade convenceu a professora a abrir a caixa. Ela vai abrindo bem devagar, meio que de lado assim, bem desconfiada. Finalmente ela vai tirando a caixa e aí começa a surpresa. Porque dentro da caixa vai saindo, ou de dentro da caixa, vai saindo um cheiro bom, um perfume agradável, algo que vai deixando a professora totalmente envolvida por aquele cheiro. Ela fala assim, nossa, que cheiro bom, é coisa boa. Quando ela abre a caixa, estava dentro daquela caixa um lindo, belo e grande buquê de flores. E ao lado do buquê de flores um bilhete assim, escrito, professora, a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem. Hashtag, para bom entendedor, meia palavra basta. A professora deu o que ela tinha, irmãos. A moça fez a mesma coisa. Não se espante com a maldade das pessoas do mundo aí fora. Elas são pecadoras e elas nos dão o que têm. Você, cristão, é cercado por bondade e misericórdia. Que o nosso pastor nos ajude a confiar nele e a vivermos para a sua glória. Amém, igrejinha? Fiquemos de pé nessa noite. Ao Senhor seja a honra, a glória e a adoração. Que o nosso amado pastor possa nos guardar com bondade e misericórdia. Eu gostaria de orar com você nessa noite e finalizarmos o culto cantando. Que o Senhor nos dê, irmãos, a certeza de que se Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará. E se Ele não nos falta, nada ou de nada nós teremos falta. Feche os olhos e vamos orar, e na sequência vamos encerrar o culto cantando exatamente o Salmo 23. Ó Deus, Tu és o nosso pastor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer ovelhas do Teu rebanho. Queremos declarar nessa noite que se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ou seja, nós temos o sentimento de suficiência e completude, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, porque ainda que nós caminhemos pelo vale da sombra e da morte, teremos a certeza de que o Senhor conosco está. Obrigado porque diante de tantas outras coisas, o Senhor nos guarda dos falsos amigos e nos dá um lugar de honra na Tua mesa celestial. Te louvamos, Senhor, porque mesmo em meio a tantas decepções, a mágoa não roubou de nós quem nós somos, e por isso podemos declarar que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Cantemos ao Senhor, meus irmãos. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me vais deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão.
Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Essa oração, Senhor. Oramos o Salmo 23, pois tu és o nosso pastor. Quando o vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Desejar. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Se o Senhor Tu és o nosso pastor, é o meu o pastor, amado das nossas almas. aquilo Por isso confiamos em Ti, descansamos em Tua presença, pois Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és a completude dos nossos dias. Ainda que nos falte qualquer outra coisa, estamos confiantes que, tendo o Senhor, nada nos faltará. se o Senhor Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que nessa noite o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto, de ti tenha misericórdia, guie você por caminhos e por pastos verdejantes. Que a bênção de Deus repouse sobre o seu povo, sobre as suas ovelhas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
seja com essa igreja hoje e sempre. E o povo de Deus aqui presente diz: cumprimente seu irmão com a paz. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Lembre de levar os panfletos para casa. Sim, Senhor.